Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Como vai você? Eu vou muito bem, e você? Eu vou bem. É hora de discutirmos mais uma vez o que está acontecendo no Sim. mundo. Como sempre, as coisas acontecem tão rápido que mal podemos acompanhar. É verdade, nós planejamos falar sobre algum assunto, mas temos que parar porque acontece alguma novidade. Sempre uma outra coisa Sim. aparece. Abramos com uma palavra de oração e então conversaremos. Nosso Pai Celeste, te agradecemos mais uma vez por ter nos dado a oportunidade de conversar juntos. Por favor, nos abençoe e ilumine nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, hoje falaremos sobre o grande recomeço e o caminho para a COP26. Eu fico impressionado pelo fato de haver pessoas no mundo que não percebem que o nosso mundo está caminhando para uma direção. Elas acham que tudo é coincidência, que tudo o que está ocorrendo hoje, entre todas as nações, não passa de um acaso. Sim, Acham que os eventos atuais são coincidências ou puro acaso. eu também fico impressionado. Também não te impressiona que sempre que dizemos que essa sequência de eventos é suspeita, que é muito provável que haja alguém por trás de tudo isso, organizando esses eventos, então, imediatamente somos rotulados com todos os tipos de nomes. Conspirações. Exatamente. Portanto, eu me pergunto se as pessoas estão cegas ou coisa parecida. O que você acha? Eu acho que o diabo te mantém cego. Mas não existe ninguém tão Quanto cego aqueles quanto que não aquele querem que não ver. quer ver. Então você pode ver isso, se você quiser. O que eu também acho fascinante é que parece haver esse esforço no sentido de direcionar o pensamento da humanidade de forma unidirecional, de forma que qualquer pessoa que questione, ou melhor, ouse questionar essa agenda, essa direção, é então imediatamente marginalizado pela sociedade. Devemos seguir apenas nessa direção, não importa quantas mentes brilhantes se oponham, não importa quantos membros de gabinete, quantos políticos ou mesmo presidentes, não importa. Se essa é a agenda, mesmo que haja um só homem à frente dela, todos devem seguir, ainda que haja 500 pessoas dizendo o contrário. Uhum. Não importa. Então, quem está manipulando tudo isso e por que está manipulando? Sim. Interessante. Se você apenas usar o título, hoje em dia, se você usar as palavras o grande reset, você será categorizado pela mídia como um teórico da conspiração. Sim, só que eles podem É falar isso o mesmo, tempo todo eles que sobre estão isso, dizendo. mas nós não podemos questionar. Veja a COP26. Ela está na agenda, todos estão empolgados, organizando os grandes notáveis da humanidade. E é aí que estão as brechas. Sim. Quem está fazendo parte disso tudo? E como eles conseguem fazer com que todos participem em harmonia? Seja alguém da mídia, seja alguém do mundo do entretenimento, ou alguém do mundo político, ou alguém do mundo religioso. Não importa. Estão todos em harmonia, no mesmo propósito. Correto. Isso, para mim, é absolutamente inacreditável. Nós, porém, temos este belo livro. E todos estão no mesmo barco. Veja, eu li um livro, eu não vou nem mencionar o nome, mas é um livro muito longo, repleto de detalhes fantásticos. Mas quando se trata do Deus da Bíblia, há tanta raiva, tanto ódio,
E é impressionante que essas pessoas têm tanto conhecimento, elas compreendem bem muitas coisas, mas no que tange à Bíblia, elas têm entendimento zero da tipologia. Elas apenas veem o que aconteceu e Deus se torna o culpado de tudo. Mas, na verdade, é Deus que nos pergunta: por que estão nesse caos todo? Eu não vou tirá-los dessa bagunça, pois vocês precisam aprender algumas lições a respeito do resultado do pecado. Portanto, eu vou jogar esse jogo dentro das regras estabelecidas por vocês, mas quando chegar a hora, eu vou acabar com esse sistema de vocês. Portanto, de um lado, temos o amor de Deus e do outro, a realidade na qual vivemos. E os dois parecem muito distantes. A um chamamos futuro de esperança e a outro de realidade presente. E, infelizmente, estamos vivendo na realidade presente. Falemos, portanto, da presente realidade para então falarmos da esperança. Correto. E é importante, nós tentaremos hoje nessa conversa montar o quebra-cabeça de novo. Porque isso tudo tem uma ligação com uma certa agenda. Como já mostramos aqui, os suicídios estão aumentando em um ritmo galopante. É claro que as pessoas não estão confortáveis, não querem continuar a viver nas circunstâncias atuais providas pelo mundo. E deve ser terrível planejar um futuro em um mundo de tamanha incerteza. E é por isso que é tão importante que tenhamos a esperança. Correto. Pois a nossa esperança é uma âncora. Não. E sem ela estaríamos vagando pelo mar da inconsistência. Em um mundo de regras e regulações sem sentido. Em total restrição às liberdades individuais. Aliás, será que ainda existe liberdade individual? Afinal, não está havendo um cerco que nos força a ficar dentro de nossas casas? Com certeza. Em todas as coisas. Você não pode nem mais ser você mesmo. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nem mesmo dizer o que pensa. Exatamente. Do contrário, alguém já pula no seu pescoço, mas não vamos estender tanto. Já é a hora de ir para o tópico. Mas, basicamente, o que vamos fazer aqui hoje é analisar a linha do tempo dos acontecimentos e falar sobre isso. Correto. Este é um artigo do LifeSite, de fevereiro de 2021. Grupo bancário internacional pode impor a agenda do grande recomeço verde no mundo. Veja só que interessante. Analisemos esse título. Por que um grupo bancário tem que ser secreto? Se existe algum problema, vamos conversar sobre ele. Deixe que haja um debate científico, religioso ou político. É lógico, não? Mas não, tudo precisa ser por trás da cortina. Que contraste com Jesus que disse: eu não fiz nada em segredo. Eles querem impor a agenda do grande recomeço verde. A Receita Federal Americana juntou-se recentemente a um pouco conhecido conglomerado internacional de bancos centrais, a fim de impor os verdes e ecologicamente corretos ditames do Antivida Acordo de Paris, alinhado ao Grande Recomeço. Esta atitude levantou preocupações com a influência sobre as quais os bancos exercerão e imporão essas políticas verdes como parte do Fórum Econômico Mundial, também chamado de o Grande Recomeço. Apenas a terminologia já nos mostra que as pessoas estão desconfortáveis, porque elas não sabem o que vem por aí, não é? Sim. Em dezembro de 2020, a Comissão da Receita Federal Americana anunciou a sua união à rede de bancos centrais e supervisores do Sistema Financeiro Verde,
que é um grupo internacional de bancos centrais e supervisores, cujo propósito é transformar a economia global em harmonia com políticas verdes e sustentáveis. Os bancos membros são alguns dos mais influentes do mundo, com nomes nacionais e internacionais como Banco do Canadá, da Inglaterra, da França, Dubai, Banco Central da União Europeia, do Japão, da China, da Suíça e da Reserva Federal Americana. Veja o calibre desses bancos. Martin, caso você queira fazer um grande recomeço verde, significa que tudo aquilo que não é verde deve acabar. Que basicamente é a vida como a conhecemos. Totalmente diferente da vida que conhecemos. Mudança total. Portanto, ou você muda para uma economia completamente diferente, ou você afunda. Se você depende do petróleo, você está em graves apuros. Se você estiver na indústria de energia alternativa, talvez haja esperança para você. Sim. Mas quanto da economia mundial vai simplesmente quebrar? E é interessante que, apesar do aquecimento global, tivemos um inverno frio e que a Alemanha precisou recorrer novamente ao petróleo a fim de aquecer as casas e manter tudo funcionando. Pois, como vimos, os sistemas de energia alternativa não funcionaram. E uma outra coisa interessante é que, para qualquer cético, verifiquem os nomes desses bancos que sentam à mesa junto com o Fórum Econômico Mundial e conversam essas coisas. O Fórum Econômico Mundial é a voz a ser ouvida, que, aliás, está ligado ao mundo religioso. Correto. E é aí que começamos a ficar com a pulga atrás da orelha. Quando vemos esse link entre o mundo religioso e o mundo secular, na verdade, Martin, se você fosse uma igreja cristã, qual seria a sua missão? Vá a todo mundo. E faça o quê? Pregar o evangelho. Correto. Contar as boas novas. Uma pergunta. As igrejas hoje falam qualquer coisa sobre isso? Não. Você só ouve de nós temos que salvar a Terra. Temos que salvar o planeta. A Bíblia, porém, diz que a Terra se estragará como uma roupa velha e que seus habitantes morrerão como moscas. É o que ela diz. Segundo ela, haverá destruição completa da vida, que os animais desaparecerão. Agora, eu vi que há um plano para uma progressão, a fim de se implementar o grande recomeço. E muitos economistas já falaram sobre isso, e alguns deles bem duros, dizendo que haverá uma quebra econômica. E é claro que se você for jogar 70% da economia do mundo pelo ralo, de acordo com o grande recomeço, haverá uma quebra econômica, uma recessão como o mundo nunca viu. Isso é preocupante. A Bíblia não diz que os mercadores do mundo se lamentarão, que o seu ouro e prata não servirão para nada? Ou seja, serão inúteis. Portanto, haverá uma quebra econômica. Nossa intenção não é prever nenhuma data, mas os economistas dizem que será no meio de 2021. Outros dizem que no máximo em dezembro de 2021. Mas isso é irrelevante. A questão é que ele vai acontecer. Eu tenho certeza, se eu não me engano, que nós mostramos algumas coisas dessas. Eles já têm falado disso por um bom tempo já. É verdade. Porque a curva de juros já se inverteu já faz um bom tempo. Se eu não me engano, 2 anos já quase. Pois é. E isso é um indicativo de uma recessão iminente. Também os gráficos. Por exemplo, olhamos os... Na verdade, de qualquer coisa,
Por exemplo, a temporada de gripe. Os gráficos têm um pico e um declínio. Pico e declínio. Pico e declínio. E se você fizer suas decisões baseadas nos declínios, então este é o pior dos cenários. Agora, caso você faça dos picos o seu critério de decisões, então também são o pior dos cenários, ou seja de um ou do outro, sempre se poderá afirmar que calamidades está chegando. E o mundo financeiro também tem essas ondas ao longo da história, e não há razão para que não continue assim. A última frase diz: enquanto isso, dentre os bancos observadores, estão nomes como Banco do Assentamento Internacional, Banco do Investimento Europeu, Fundo Monetário Internacional e Corporação Financeira Internacional. São os grandes bancos de resgate. Sim, aqueles que ajudam países endividados. Eles assumirão o papel de heróis. Quem é o seu herói, Martin? No que se refere ao colapso total das estruturas. O meu herói é Jesus. Ele disse que será o Salvador, te livrando de todo esse absurdo. Correto? Mas o mundo secular diz: não podemos permitir que Deus se intrometa nisso. Nós diremos como sair disso. E o plano é, em primeiro lugar, ter uma pandemia, pois ela é a oportunidade do grande recomeço. Então, teremos a quebra financeira, pois essa quebra financeira dirá ao mundo que ele precisa seguir um caminho diferente. E seja lá o que sobrar dessa quebra, seguirá nessa nova direção. E aí precisamos de uma agenda climática. Caso contrário, não seria verde. Teremos então a agenda climática, com os lockdowns climáticos e as questões climáticas que devem ser solucionadas, supostamente, de acordo com os modelos que nos mostram, apesar de haverem modelos que dizem o contrário também. E então, começam a falar sobre um tal de quebra da biodiversidade. Então, por favor, explique isso para nós. O que é a quebra da biodiversidade? A quebra da biodiversidade é quando, de repente, espécies que tenham existido por milhares de anos desaparecem. E isto será utilizado como argumento para se afirmar que este grande recomeço é necessário, uma vez que o mundo se encontra em tal estado que até mesmo os animais estão sofrendo. E como consequência disso, precisamos dar à natureza mais espaço. As pessoas devem mudar-se para localidades específicas, que são as cidades do futuro, que estarão preparadas para essa mudança. E para tal deve haver uma mudança colossal de infraestrutura. Parece que muito dinheiro vai para a infraestrutura, não? Para que implementemos todas essas mudanças a fim de dar à natureza mais espaço. Portanto, a humanidade deverá mudar-se. Os homens precisarão arrebanhados em espaço preparados para isso. E a quebra da biodiversidade será utilizado para isso, para assegurar que essas mudanças ocorram. Martin, a Bíblia fala sobre algo sobre o declínio da biodiversidade? Sim. Sim, no livro de Apocalipse. Falando nisso, antes de chegarmos às pragas, há o declínio do meio ambiente. Lá diz 1/3 e 1/3 e 1/3 de todos os animais morreram, 1/3 disso e daquilo. Está lá em Apocalipse. Mas quantos morrem nas pragas? Todos. Seria esse uma quebra da biodiversidade? É um pesadelo da biodiversidade. Muito bem. Então, vamos especular. Se você fosse um estudante das Escrituras, ainda que de uma maneira contrária, digamos que você fosse o próprio diabo.
Você saberia que ocorreria uma quebra da Sim. biodiversidade? Você saberia. Pois até mesmo o diabo treme, segundo a Bíblia. Sim. O que não quer dizer que ele tem fé. Ele acredita, mas não tem fé. Portanto, ele sabe que é uma quebra da biodiversidade chegando. Poderia ele usar essa informação a fim de mostrar à humanidade o que está chegando? E como consequência disso e daquilo, precisamos agir da seguinte maneira? Exatamente. Acha possível? Sim, eu acho que será exatamente assim que será executado. E olha que interessante. Você sabe que em minha vida, eu tive a oportunidade de estudar a fundo o mundo luciferiano. E antes de tornar-me cristão, eu me aprofundei bastante neste tipo de coisa. E ao pegarmos um livro, por exemplo, Moral e Dogmas, do Albert Pike, que é basicamente o livro de cabeceira da maçonaria. É baseado na Bíblia, mas é É contrário uma à versão Bíblia. distorcida. É distorcido, pois é a visão luciferiana. Se pegar os escritos da Blavatsky, se baseiam na Bíblia. Sim. É tudo sobre a Bíblia, mas de maneira distorcida. É tudo invertido. E Moral e Dogma, por exemplo, ao apresentar a cronologia, qual a cronologia ele A apresenta? cronologia bíblica. Aham. E qual cronologia da Bíblia eles estão utilizando? Eles usam o texto recebido. Do Textos King Receptus. James. E isso para mim é incrível. As datas deles, Anno Mundi, desde a criação, bate perfeitamente com aquela que a Bíblia apresenta. Ainda assim, são contra Deus. Na verdade, eles desprezam a Deus. Eles apresentam Deus como mal e o mal como bom. E a Bíblia diz, ai daqueles que fazem assim. Portanto, o diabo é o estudante das Escrituras. Ele sabe para onde o mundo está indo. Mas não vamos nos aprofundar muito nisso. Ao contrário, não conseguiremos terminar o que começamos aqui. Mas, basicamente, todos os grandes bancos dizem que haverá o grande recomeço. E para haver um grande recomeço, deve haver um grande realinhamento financeiro. Sim. O que quer dizer que milhões de pessoas serão afetadas. Martin, para os nossos amigos céticos, de todos os grupos, o que inclui os religiosos céticos, você acha que existe uma agenda planejada para colocar todos no mesmo barco? Eu tenho certeza de que tem. Você acha? Especialmente quando você olha... Bem, é fácil de perceber. É fácil de perceber. Vejamos esse vídeo. Nele, utilizam o termo bastante específico. Reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Que é uma terminologia de grande claro. reset. O que quer dizer reconstruir? Se você reconstrói, quer dizer que algo que não existe mais precisa ser restaurado? Se você quer reconstruir, então algo precisa removido para ser recolocado? Sim, você tem que então melhorar. Sim. E deve ser feito melhor. Portanto, a terminologia reconstruir melhor nos diz que o antigo será erradicado a fim de se reconstruir um novo, o que custará uma Exatamente. fortuna, enquanto o homem comum deverá ficar em sua casa, vigiado através de seu próprio computador, a fim de se certificar que ele permanecerá dentro dos parâmetros. Eu já posso ver essas pessoas procurando colocar-se em posições na tentativa de superar o que já foi predito que ocorreria. Mas não vão conseguir. Não vão. Vamos assistir. Reconstruir melhor, sei lá. E reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir dessa pandemia global. Reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruindo melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir melhor. E reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir
Reconstruir melhor. É sobre reconstruir este país melhor. Reconstruir melhor. Reconstruindo melhor. Reconstruindo melhor. Alguns diriam reconstruir melhor. Nós diríamos realmente ter um grande reset. Será que isso é pura coincidência ou eles têm um mentor em comum? Me parece que um instrutor em comum. E para resumir, E o homem por trás de tudo isso diz claramente que é o grande recomeço. E quantas baixas financeiras ocorrerão na remoção do que havia antes? muitas. Inacreditável. Inacreditavelmente, a economia como conhecemos acabará. Já era. Muito bem. A minha próxima pergunta é: quem vai reconstruir melhor? Aqueles que perderam tudo ou alguém mais? Uma outra pessoa. Sim, alguém mais reconstruirá melhor. E será que este alguém está interessado no seu bem-estar? Não? Você não pode se esquecer de que eles estão fazendo isso pelo bem comum. E esse é o grande lema que eles estão usando. Ok. Isso é o que faz o gancho com a parte da religião. Muito bem. E já mostramos aqui quem define o que é o bem comum, que é, obviamente, quem utiliza mais essa terminologia. É. Muito bem, vamos dar uma olhada no que isto realmente significa. O que Klaus Schwab quer dizer com isso? O grande recomeço nos levará à fusão de nossa identidade física, digital e biológica. Martin, eu quero falar sobre essa frase. O grande recomeço levará à fusão de nossa identidade física, digitais e biológicas. Você gostaria que a sua identidade biológica fosse reiniciada e fundida com componentes digitais? Não, isso soa como se você fosse se tornar um robô. Aham. O pai do Fórum Econômico, Klaus Schwab, disse recentemente que a quarta revolução industrial é parte do grande recomeço e levará à fusão de nossa identidade física, digitais e biológica. Essa abordagem transhumanista das elites sempre foi apresentada como teoria da conspiração. Em seu livro Moldando o Futuro da Quarta Revolução Industrial, ele escreve que a implantação de microchips poderia ser usado, por exemplo, para ler os pensamentos das pessoas. Agora, na minha opinião, Deus estabeleceu que os pensamentos fossem secretos das pessoas, Sim, não com é? certeza. Eu acredito que muitas pessoas no mundo se tornariam muito desconfortáveis se pudessem ler os pensamentos de seu próximo. Não é? Não acha? Exatamente. Especialmente se está em uma reunião em que as pessoas presentes querem a posição maior. É. Isso seria divertido. Ou levemos para o nível pessoal. No caso de todos sabermos que o vizinho está pensando e a realidade não combinar com o sorriso que ele traz no rosto. É. Poderia haver problemas, não? Portanto, aquilo que Deus fez secreto deveria ser deixado Bem, assim. isso é entre você e Deus. Mas eles querem que seja aberto. Correto, eles querem ficar sabendo. Ora, a própria Igreja Católica não criou o confessionário? Me conte tudo o que você fez. Nós, porém, sabemos que os pecados secretos devem ser confessados apenas a Deus. E mesmo essa parte é um pouco distorcida nas traduções modernas que dizem que você tem que confessar os seus pecados para o seu irmão. É isso mesmo. Suas faltas. Há uma grande diferença. A palavra é faltas. Até mesmo cruzar uma fronteira poderia exigir um escaneamento cerebral a fim de se averiguar o risco que a pessoa oferece. Na verdade, alguns de nós já têm a sensação de que nossos smartphones têm se tornado uma extensão de nós mesmos. Hoje, os nossos dispositivos, sejam computadores ou realidade virtual, estão praticamente implantados em nosso corpo e mente. O que ele quer dizer é que hoje os dispositivos estão em nossas mãos, mas muito em breve estarão em nosso cérebro. Pode ser na sua cabeça. Já existem fones que se podem digitar no braço.
Com eles, não se precisa de um teclado tradicional. Isto é incrível e, ao mesmo tempo, tão contrário à palavra de Deus. Agora, Deus pode ler as mentes, mas Ele achou por bem não nos dar essa capacidade. Satanás, porém, tem brincado com isso há décadas. É por isso que ele quer tanto ter essa capacidade de ler mentes. Ele tem os clarividentes, os seus leitores de mentes, que supostamente lhe dizem isto ou aquilo. Deus, no entanto, chama isto de abominação. De tentar predizer o futuro e tudo isso. Isto. Portanto, você não poderá nem mesmo se mover em um mundo como este, de tão regulado que será. Então, será que regularão as nossas viagens? Sim, com certeza. Digamos que você queira a um lugar e eles digam, mas sua viagem não está dentro dos parâmetros permitidos em nossa nova sociedade? Não poderíamos visitar a natureza a fim de não perturbá-la? Nesta sociedade, os carros vão se dirigir? Como isto funcionará? Vamos dar uma olhada agora. A maior aplicação é a direção autônoma, que vai substituir todo o transporte que nós temos hoje. Você não vai mais comprar carros? Mas imagine que existe um Uber que chega aqui em 30 segundos. E é muito confiável, muito limpo, e não tem motorista desagradável porque não tem motorista. E é muito seguro. Você não deixaria de comprar um carro? Uma coisa sobre a inteligência artificial é que ela melhora com dados. Em 10 anos após o seu primeiro lançamento, ela provavelmente estará tão melhor do que as pessoas que a maioria de nós terá medo de dirigir. Sabe por quê? Porque os veículos autônomos começarão a conversar uns com os outros. Eles vão passar raspando perto uns dos outros. E nós, como seres humanos, nos tornaremos nossos piores inimigos, porque seremos a ameaça às nossas vidas. As máquinas estarão seguras. E logo depois disso, os humanos serão proibidos de dirigir. Tendo baixado um app, você passa para dentro da loja. Câmeras e sensores monitoram suas escolhas sem escanear nenhum código de barras. Você apenas enche a sacola e vai embora. Isso é sobre tecnologia avançada de vigilância. Mas mesmo assim, eu ainda me sinto um pouco como um ladrão. Todos nós já ouvimos sobre o impacto dos supermercados sem frescuras no Reino Unido, mas o que dizer de sem caixas? Alguns defensores da privacidade expressaram preocupações sobre a tecnologia, mas para muitos nesse setor, este é apenas o próximo passo lógico. Em 1948, a Co-op trouxe para o Reino Unido seu primeiro supermercado self-service. Hoje em dia, alguns mercados como Sam's e Tesco têm aplicativos para que seus clientes evitem os caixas. Os sindicatos da categoria estão preocupados com os empregos. Parece que a sociedade será bastante regulada, não? Pessoas não serão mais necessárias. Tudo será digital. Será um mundo inteiramente novo. E se isso forma parte do grande reset, então, obviamente, terá que haver muita infraestrutura que terá que ser atualizada para estes carros. Isso. E essas tecnologias do tipo digital usadas nas lojas, e também, como eles disseram na última parte do vídeo, os sindicatos estão preocupados porque haverá desemprego por causa desses tipos de avanço na tecnologia. Sim, e de acordo com as pedras guias da Geórgia, a população precisa ser reduzida, o que acabaria permitindo a implementação desse sistema. Mas o interessante é que você não poderá dirigir, pois será uma ameaça para os outros. Afinal, o mundo digital é melhor do que você. Eu me pergunto como eles vão conseguir implementar cavalos e camelos nesse sistema de autodireção? Mas a questão é que você não terá controle sobre sua vida. Você não poderá mais decidir se quer ir para lá, ou para cá, ou para o outro lugar, uma vez que o carro estará programado para te levar a lugares específicos, e qualquer coisa que saia daquele limite não será mais uma opção.
E também está muito empurrando essa visão do bem comum, que você ficará assustado de fazer qualquer coisa que não for para o bem comum. Exatamente. E, na verdade, estão usando este argumento no mundo médico hoje em dia. Exatamente. Em todo Segundo lugar. eles, se você não faz desse jeito ou se você não aceita aquela norma, então você é um perigo para a Sim. sociedade. Mas, muito bem, eles estão dizendo que haverá uma quebra financeira. Estão falando sobre um recomeço total de todas as coisas para refazer tudo melhor. E usam como álibi alguns perigos contra os quais precisamos nos proteger, como as mudanças climáticas. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Há também o perigo dos ataques cibernéticos. Vamos refrescar a nossa memória a respeito do que Klaus Schwab tem a dizer sobre isso. Todos nós sabemos, mas ainda prestamos atenção insuficiente ao cenário assustador de um ataque cibernético abrangente, que poria em completa paralisação o fornecimento de energia, transporte, serviços hospitalares, nossa sociedade como um todo. A crise da Covid-19 seria vista, a esse respeito, como um pequeno distúrbio, em comparação a um grande ataque cibernético. Usar a crise do Covid-19 como uma oportunidade adequada para refletir sobre as lições da comunidade de segurança cibernética para desenhar e melhorar nosso despreparo para uma potencial pandemia cibernética. Martin, a crise do Covid foi uma oportunidade. Uhum. Você acha que o ataque cibernético também pode ser uma? Com certeza. Com Com certeza. certeza. Dessa forma, poderia se provar que a tecnologia atual é muito vulnerável. Portanto, a única saída seria trocá-la, Sucateá-la. recomeçá-la do zero. Então, na verdade, o que estamos vendo não são calamidades, mas oportunidades. Agora, seria oportunidades para você? Não. Devem ser para outras pessoas, não? Correto. Mas não para você e não para mim. Pois o meu carro já era. Eu não terei controle sobre nada, porão fim aos meus sistemas, o que será oportunidade de outra pessoa. Mas quem seria ela? Só por curiosidade, quando discutimos os eventos relacionados que levaram à pandemia, Uhum. vimos que foram feitas muitas simulações nas quais eles praticaram os piores cenários, nas quais introduziram o plano mundial para se lidar com a situação, um roteiro. E parece que o mundo está seguindo o roteiro elaborado por eles. Então, será que também existem simulações elaboradas para se lidar com estes grandes cyberataques? E é claro que a resposta é sim. O Fórum Econômico Mundial está planejando uma simulação. Eles a chamam de polígono cibernético. Este projeto é parte do Centro de Cibersegurança do Fórum Econômico Mundial. Mas o que é o polígono cibernético? O polígono cibernético é um evento de cibersegurança único, que une o maior exercício de treinamento técnico para corporações do mundo a uma conferência online, representando os melhores profissionais de empresas e organizações internacionais. O exercício técnico de 2021 desenvolveu e testou as habilidades necessárias para a proteção de nossas indústrias e será centrada a ataques de redes de distribuição. O evento será online e ocorrerá no dia 9 de julho de 2021. Correto. Temos aqui mais uma simulação que visa desenvolver um roteiro para um eventual ataque. Sim. E ele é composto por... ou os participantes são de grandes corporações. Corporações? Sim.
Essas corporações não serão as que serão destruídas por um ataque como este. Todo o resto será, mas para eles, isso será uma oportunidade. Correto. Uma oportunidade para se mudar as coisas. E eles já discutiram todas essas coisas no encontro de Davos, no começo do ano. Correto? Veja que isso está acontecendo em alto nível. Na verdade, na agenda do evento em Davos, esse assunto foi discutido. Vamos dar uma olhada. Isto é do Fórum Econômico Mundial. E foi isso que discutiram. A pandemia de Covid-19 tem abalado nossas economias e sociedades até o cerne e nos mostrado o quão vulneráveis nós somos a ameaças biológicas. No mundo digital, riscos similares têm sido ignorados até agora. Um ataque cibernético com características da Covid se espalharia mais rápido e mais longe do que qualquer vírus biológico. A sua taxa de reprodução seria cerca de 10 vezes maior do que o que experimentamos com o coronavírus. Para te dar uma ideia, um dos worms mais rápidos da história, o worm Slumber Sapphire de 2003, dobrou de tamanho aproximadamente a cada 8 segundos e meio, infectando mais de 75 mil dispositivos em 10 minutos e quase 11 milhões de dispositivos em 24 horas. Felizmente, pelo menos até agora, os ataques cibernéticos não têm impactado nossa saúde da forma que as pandemias têm, mas os danos econômicos, e portanto o impacto que eles têm nas nossas vidas diárias, tem sido igual, e algumas vezes até maior. Porque, veja só, a única maneira de interromper a propagação exponencial de um ataque cibernético parecido com a Covid é desconectar completamente milhões de dispositivos vulneráveis uns dos outros e da internet. E tudo isso em uma questão de dias. Um único dia sem internet custaria para nossas economias mais de 50 bilhões de dólares americanos. E isso sem considerar os danos econômicos e sociais caso esses dispositivos estejam associados a serviços essenciais como transporte e serviços de saúde. Conforme o mundo digital cada vez mais se mistura com o mundo real, o efeito cascata dos ataques cibernéticos na nossa segurança continua expandindo numa velocidade maior do que nós estamos preparados. O Covid-19 foi conhecido como risco previsto. Assim como seu equivalente digital, nos preparemos melhor para esse outro. O tempo é agora. Eu acho muito interessante que sempre liguem tudo à saúde. Uhum. Não é? Sim. E, conforme disseram, este é um possível evento futuro. Mas eu faço uma pergunta. Uma vez que já estão praticando isso, dizendo que o mundo precisa se preparar, prevendo até mesmo as perdas em consequência desse ataque, poderia essa ser uma ferramenta para nos levar a uma quebra financeira? Nós estamos especulando, mas se você voltar e olhar o histórico, ele não é muito bom. Ele mostra que todas as vezes que eles fazem esse tipo de coisas, se torna realidade. Não estamos afirmando nada aqui, mas apenas fazendo perguntas. E até onde eu saiba, essas perguntas são baseadas no que aconteceu até aqui. Portanto, eu não acho que são perguntas irrazoáveis. Não, eu não acho que é tão demorado pensar dessa maneira. Especialmente quando se sabe que existe uma agenda. Com certeza. E eles estão dizendo abertamente, eles estão dizendo que o Covid-19 foi uma oportunidade de saber como lidar com essa situação quando ela vier. Então, essa deve ser a próxima oportunidade, certo? Agora, vamos ligar os pontos. Esta é a Agência de Notícias Católicas, dizendo: o Papa Francisco faz um chamado global para o plano de recuperação ao Covid-19, em mensagem ao Banco Mundial e o FMI. O Papa está envolvido nesse ciclo? Ele está falando na mesma língua. O Papa Francisco pediu um plano de recuperação global para o coronavírus em uma mensagem aos participantes dos encontros da primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A mensagem do Papa foi confiada ao cardeal Peter Dürkheim, chefe do Dicastério do Vaticano para a promoção do desenvolvimento humano integral, a ser apresentada durante os encontros que ocorrerão entre 5 e 11 de abril nessas instituições financeiras. Não é interessante, Martin, que os cardeais estejam envolvidos nesses encontros internacionais financeiros? Sim. As reuniões financeiras? Aham.
o Papa repetiu seu chamado a cancelamento dos débitos de países pobres que estão lutando contra o Covid-19, primeiramente feito em sua Urbi et Orbi na Páscoa de 2020. Este é um grande recomeço. Eliminar todas as dívidas. Seu argumento é de que o verdadeiro desenvolvimento só pode ser alcançado através da busca do bem comum universal. De novo essa historinha. A mesma música. Estão tocando essa música. Segundo ele, o dinheiro público jamais deve ser separado do bem público. E os mercados financeiros deveriam ser regulados por leis que assegurem que estes realmente trabalhem para o bem comum. Referindo-se à sua mensagem Urbi et Orbi, na qual fez um chamado de vacina para todos. Todos os ameaçados pelo Covid-19, ele disse que os pobres deveriam se beneficiar de uma justa vacina solidária. Ele insistiu que a lei de mercado não deveria vir antes da lei do amor e da saúde para todos. Veja como linkam tudo à mensagem da saúde. As 3 mensagens angélicas também ligam à saúde, mas é uma mensagem muito diferente. Aquela é a de Deus e essa é talvez a do inimigo. Martin, mas que coisa perigosa você disse. Do inimigo? Mas precisamos deixar claro uma coisa. Há coisas no mundo médico que são maravilhosas e que qualquer profissional da saúde, de qualquer nível e de qualquer área, deve ter esta vontade legítima de ajudar a humanidade. Na verdade, para se conseguir isso, Martin, deve-se pensar sempre da causa para o efeito. Este não é bem o tópico de hoje, mas vamos falar rapidamente sobre isso. O princípio da causa para o efeito. Isto sim foi erradicado pela indústria farmacêutica. A Bíblia menciona a palavra farmácia, linkando as atividades da besta do inimigo dos últimos dias. Eu tenho ouvido isto o tempo todo do Vaticano. Farmácia é bruxaria. Ela está linkada com Asclépio e todas essas coisas. Parem para pensar. Quando se vai ao médico, você vai com sintomas. E para os sintomas, há uma prescrição. E essa prescrição vem de farmácia, do mundo farmacológico. Há empresas farmacológicas gigantescas com pessoas intituladas representantes. Pessoas que representam a empresa. Eles vão às instituições médicas e indivíduos. Para estes sintomas, temos essa droga. E em muitos casos, há benefícios se forem prescritos. Há incentivos para a prescrição dessas drogas. Portanto, todo o mundo médico moveu-se na direção de reagir aos sintomas ao invés da causa. Deus, no entanto, sempre reage à causa. Quando o corpo adoece, existe uma causa. Por exemplo, o mundo veterinário. É muito interessante. Correto. Porque, por exemplo, se você tiver um porco que apresenta sintomas, não se coloca o porco no exame de ressonância magnética para se descobrir o que ele tem, para então se prescrever uma medicação para ele. Pois, nesse caso, o valor do porco seria excedido pelo valor do exame da ressonância magnética. Portanto, dentro do mundo veterinário, quando surgem sintomas, o médico analisa e diz, bom, ele deve estar com falta de minerais. Talvez ele não esteja ingerindo magnésio suficiente, ou talvez falta de cálcio, talvez não esteja ingerindo zinco, talvez ele não esteja ingerindo qualquer outro mineral. Basta adicionar o mineral à dieta e pronto, o problema resolvido. O ganhador do Prêmio Nobel escreveu um livro chamado Médicos Mortos Não Mentem.
Ele veio deste mundo veterinário. E ele disse, o mundo médico está do jeito que está porque tratamos apenas dos sintomas. Não se procura resolver a causa. Mas ao tratarmos a causa, aí sim ajudamos a humanidade. Então, o meu problema com isso tudo é que estão combatendo somente os sintomas. Eles nunca se preocupam com a causa. Se as pessoas estão com imunidade baixa, qual seria a causa disso? Poderia ser a dieta? Correto. Talvez uma deficiência. Alguma deficiência? Poderia ser algo muito fácil de se corrigir com o estilo de vida. Portanto, este é o problema. Porém, tornaram a tecnologia e a farmácia a solução de todas as coisas. O problema não é o mundo médico em si, mas o mundo farmacológico. Concluindo a sua mensagem, ele escreveu: soluções para o futuro mais inclusivo e sustentável. Um futuro onde as finanças são a serviço do bem comum, onde os vulneráveis e marginalizados são colocados no centro e onde a terra, nosso lar comum, é bem tratada. Ele colocou tudo nessa frase. Sim. Ele resumiu o problema. Ele é o manipulador mestre. E grudado a essa frase, o tempo inteiro está o bem comum. Bem a economia, as finanças, a saúde, todas as coisas. E vamos deixar algo bem claro. O bem comum é uma questão moral. Sim. E essa questão moral deve ser resolvida por uma entidade moral, que, claro, é ele mesmo. Isto? Mas e se o meu entendimento de moralidade for diferente da moralidade dele? Neste caso, eu tenho um problema. Correto. Pois aquele que manipula a espada também é o que dita as regras. É. Acontece que eu também tenho uma espada. E esta espada é mais poderosa que a dele. Assim, o bem comum exige que também tenhamos este lar comum que deve ser administrado de uma tal maneira para o bem comum. Vamos recapitular o que eles estão dizendo. No passado, quando você falou sobre mudança climática, você disse, aspas, quero que vocês entrem em pânico, quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias. Existe qual estudo em particular ou relatório científico você leu que fez com que você chegasse a essa conclusão? Obrigado por sua pergunta. Primeiro, deixe-me esclarecer que essas são metáforas, que geralmente a gente usa metáforas nos discursos. Naturalmente, eu não desejo de forma literal que as pessoas entrem em pânico. Então não houve nenhum estudo científico que me fez chegar a essa conclusão? Ok, então você não disse isso. Eu disse, mas é uma metáfora que frequentemente se usa nos discursos. Metáfora para o quê? Bem, o que eu estou perguntando sobre o pânico... Quero que vocês entrem em pânico. Diga-me o que você quis dizer com isso. Com isso eu quero dizer que eu quero que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Sim. E que não vejam a crise climática apenas como uma ameaça distante, mas sim como algo que já está impactando pessoas hoje. E... para que as pessoas saiam da zona de conforto e comecem a fazer algo de verdade. Dê uma olhada nisso. Ela é a nova garota do quarteirão. A Pérola Greta se foi. Ela é história, ela é uma notícia antiga. E há uma outra, Zéa Bastida. Ela é a nova garota de 19 anos que os levou todos de assalto. Ouça só. A crise climática é o resultado daqueles que perpetuam e sustentam sistemas prejudiciais da opressão colonialista, capitalismo e soluções de greenwashing orientadas para o mercado. Exigimos que vocês parem de investir em combustíveis fósseis e subsídios. Exigimos que vocês interrompam qualquer nova infraestrutura de combustível fóssil e extração de combustível fóssil existente, incluindo oleodutos. Exigimos uma educação climática abrangente, não eurocêntrica e interseccional, incluindo alfabetização sobre justiça climática, racismo ambiental, sabedoria ancestral e indígena, movimentos anti-históricos, justiça para deficientes, carreiras verdes e vida sustentável. James, esse é Pol Pot, isso é assustador, isso não é nem engraçado mais. Isso está sendo apoiado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken.
Agora, isso está sendo elogiado por Joe Biden. O novo Acordo Verde também reconhece significativamente a causa sistêmica da mudança climática. Porque, embora a mudança climática seja uma crise planetária, ela não é causada por um fator ambiental ou aleatório. Ela não tem uma gênese aleatória ou ambiental. A crise climática é uma crise nascida da injustiça e é uma crise nascida da busca do lucro a todo e qualquer custo humano e ecológico. O que significa que devemos reconhecer na legislação que o atropelo dos direitos indígenas é a causa das mudanças climáticas. Atropelar a justiça racial é uma causa das mudanças climáticas. Agora eles atrelam a mudança climática à moralidade. Na verdade, a moralidade do Papa é esta que liga a mudança climática. E eu já disse aqui que essa frase, nós exigimos. O que aconteceu com... O que você disse? É algo que deveríamos ser alérgicos. Você perguntou o que aconteceu com o bom e velho nós pedimos. Pois é, o que aconteceu com o velho e bom, nós solicitamos. Vamos dialogar de forma lógica. Então, isso traz à tona muita emoção. Traz à tona muita divisão. Acaba criando grupos de elite, assim como outros tipos de grupo. Na verdade, é que essa atitude fomenta o ódio de grupos humanitários. Sim, e aí está um outro problema. É isso que está sendo divulgado agora por aí na mídia. Correto. Então, se você falar contra essas coisas, então você se torna o inimigo. Você se torna o inimigo. Tem uma outra pergunta. O pecado é limitado por fronteiras nacionais? Não. Tem certeza? Uhum. O pecado se limita a raças? Não, com certeza não. Todos pecam. Muito bem. O pecado se limita a tipo de economia? Não. O pecado é um fenômeno internacional. O pecado está em toda a raça e credo. Portanto, a Igreja Católica categorizou o pecado. A Bíblia não. Mas a Igreja Católica categorizou entre pecados veniais e pecados mortais. E o Papa já disse que os que se opõem à agenda climática cometem o pecado mortal. Temos então os pecados maiores e os pecados menores. Mas pecado é pecado. O salário do pecado é a morte. A morte? Não apenas o salário dos pecados mortais. Pois, de acordo com a teologia católica, o salário dos pecados mortais é a morte. Mas o salário dos pecados veniais é o purgatório. Então você pode queimar eles até o fim e ainda ir para o céu. Não se preocupem. Não precisamos nos preocupar tanto com eles. Mas isto está causando uma divisão entre as pessoas. Bem, a Bíblia diz que no final dos tempos, etnias lutariam contra etnias, reinos contra reinos, nações lutando contra nações. Digamos que uma nação não queira juntar-se a esta agenda. Não? Problema, sim. Em relação a etnias, seria possível ligar etnicamente tudo de ruim ao determinado grupo étnico? Não é? Sim, há uma cor. Assim se causaria um grande tumulto. Exatamente. Segundo a Bíblia, através de um sangue, Ele criou tudo. Portanto, somos todos um. Esta é uma maneira de implementar a divisão da qual a Bíblia falou, que aconteceria no fim dos tempos. Isto, porém, é muito perigoso. É mesmo. É muito perigoso, pois ele fomenta o ódio entre grupos específicos.
E então, há aqueles que estão na sintonia correta, de acordo com eles, e há aqueles que não estão. É possível ver a emoção nos rostos deles, a animosidade de suas expressões. Cadê o Deus de harmonia e tolerância e justiça? Teve uma parte que a Greta disse, eu quero que vocês fiquem revoltados. Sim. Não é isso que a Bíblia diz. Não. Então, eu gostaria de reiterar que, no que se refere a estes assuntos, vamos reconhecer a raiz do problema. A raiz do problema é o pecado. E o pecado leva à ganância. E a ganância leva aos problemas que vemos hoje no ambiente, onde poucas pessoas querem monopolizar tudo. Isto é um produto do pecado. Não é um produto de raça, credo ou identidade nacional. Mas é um problema comum a toda a humanidade. E a verdade é que a única maneira de superar isso é sair da escravidão do pecado, o que é possível apenas em Cristo. Correto. Portanto, ao invés de pregarem essa grande besteira, pregue o Evangelho. Sim. Assim, é necessário que a mídia se envolva. A mídia precisa bombardear isso para que a mente coletiva assimile isso. E assim, não ousem pensar diferente. Do contrário, você se torna inimigo público. Tipo, o nosso foco foi tirar o Trump do cargo, ok? Sem dizer que era isso, mas era. Então a nossa próxima coisa vai ser sensibilização sobre mudanças climáticas. E como vai ser? Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu acho que vai ser tipo... mostrar constantemente vídeos de declínio do gelo, aquecimento do clima e os efeitos que estão acontecendo na economia. E quem decide isso? O chefe da rede. E quem é ele? É o Zucker? É, o Zucker, é. Eu imagino que ele deve juntar o seu conselho e vão discutir onde eles acham que... Então, essa vai ser a próxima história, igual a da pandemia, que nós vamos repetir até cansar. Mas essa vai durar mais tempo, sabe? Não é tipo... Há um fim definitivo para a pandemia. Que vai chegar um ponto em que ela não vai ser um problema mais. Mas o clima vai levar anos. Então, eles vão provavelmente explorar isso bastante. Então, aparentemente, uma sobrecarga de mudança climática. Se prepare, está vindo. A Mãe Terra está irada, ela está nos dizendo, seja por meio de furacões na costa do Golfo, incêndios no oeste, seja onde for, a crise climática é real e tem um impacto. E existe algo tão fundamental que também não pode ser negado, que é a mudança climática. Mudanças climáticas. E aqueles que não acreditam fazem isso por sua própria conta e risco. É um aviso sinistro de que temos que agir sobre o clima. Os cientistas vêm alertando por anos que a mudança climática iria criar condições extremas de incêndio, como esta na Califórnia. Este último agosto foi o mais quente de todos. Eu me preocupo que as pessoas não estejam entendendo completamente a conexão entre a mudança do clima, a mudança climática, a contribuição humana para isso e o que estamos vendo acontecer na Califórnia. O debate sobre mudança climática está encerrado. Basta vir para o estado da Califórnia. Martin, já experimentou uma mudança climática? Sim. E Noé também. Noé passou por uma mega mudança climática. Mas o que estamos tentando dizer aqui é que há uma agenda. Com certeza. Eles admitem com todas as letras que o clima será a bola da vez. Tem o reconstruir melhor, a mudança climática, todo mundo com a mesma música. Será assim custe o que custar, e ai de você se não fizer parte disso. Falemos mais uma vez sobre o Papa Francisco, pois não importa o tópico, ele sempre está envolvido. O Papa Francisco alerta que estamos por um fio de uma mudança climática. Ele está em todas. Talvez ele devesse trabalhar na CNN.
Em suas mensagens para o Dia da Terra, o Papa Francisco alertou um grupo de líderes mundiais e a comunidade global que estamos a um fio de uma mudança climática em que o tempo de agir é agora. O Papa fez a sua participação em 22 de abril durante 2 eventos virtuais que marcaram o Dia da Terra. O encontro climático foi organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enquanto que a live do Dia da Terra foi organizado pela Rede do Dia da Terra. As catástrofes mundiais do Covid-19 e da mudança climática provam que não temos tempo a perder. Francisco disse em seu vídeo pré-gravado para a live do Dia da Terra: "O tempo urge e, como o Covid-19 demonstrou, nós temos as ferramentas para enfrentar a perda. Nós temos os instrumentos. Este é o momento de agir. Estamos no limiar. Precisamos nos assegurar que o clima está mais limpo, mais puro e que isto seja conservado. Precisamos cuidar da natureza para que a natureza cuide de nós", disse Francisco no encontro. E a última frase: "Esta é uma prioridade moral." Foi o que dissemos. Uma prioridade moral. E que foi elevada por ele à condição de pecado mortal. Então, ser mortal é quase uma questão de salvação. Exatamente. Se é um pecado mortal, então com certeza é uma questão de salvação. É um momento de perigo, mas também é um momento de possibilidades extraordinárias. O tempo é curto, mas eu acredito que podemos fazê-lo. Eu creio que o faremos. Ursula von Leyen, presidente da União Europeia, acrescentou que essa será a década do vai ou racha para o nosso clima. Outras nações, que incluem Japão e Canadá, também anunciaram que aumentarão suas metas climáticas, referidas como contribuições nacionais determinadas, enquanto outros, como a Coreia do Sul, África do Sul e Bangladesh, disseram que pretendem enviar novas metas nos meses seguintes. Até mesmo o presidente Xi Jinping disse que a China, o maior consumidor de carvão, iria limitar o seu uso nos próximos 5 anos antes de descartá-lo. Até mesmo o presidente do Brasil. Inicialmente, ele não estava muito interessado nisso. Ele, na verdade, começou a ir contra isso. Mas está recuando. Mas agora mudou de opinião. Ele disse, não, nós vamos fazer algo contra isso. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que uma vez ameaçou sair fora do Acordo de Paris, disse que pretende reduzir drasticamente a emissão de carbono em uma década, até 2050, assim como acabar com o desmatamento ilegal até 2030. No começo deste mês, as organizações católicas pressionaram o governo brasileiro para acabar com o desmatamento na Amazônia. Martin, leia esta frase novamente. Acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Ora, se é ilegal, por que não imediatamente? Não é? Por que é necessário esperar mais uma década para acabar com o desmatamento ilegal? Tudo isso é muito interessante para mim. Todos os grandes países e líderes mundiais estão envolvidos. Todos estão alinhados. E essa foi a reunião organizada por Joe Biden. Sim, e já demos uma olhada nos modelos. Já vimos que tudo isso é baseado em um modelo que não reflete a realidade de jeito nenhum. Correto. O que para mim também é interessante é o poder que essas organizações católicas têm, que elas dizem que elas têm. Sim. Mas qual é a agenda do papado? Esta é a grande pergunta. Correto. Vamos dar mais uma olhada em sua agenda. E eu sei que já falamos muito sobre isso aqui, mas esta é uma recapitulação de onde nos encontramos no curso da história. Correto. E esta agenda será levada adiante, gostemos ou não. Basicamente, a Bíblia diz que tais eventos ocorreriam na Terra, enquanto eles dariam sua versão da história. Mas a verdade é que há um outro poder por trás da cortina.
O Papa Francisco, como São Francisco de Assis, fala da fraternidade universal, da humanidade. E isso não apenas porque estamos interligados e relacionados uns com os outros, mas também porque todos nos reunimos como uma espécie para louvar a Deus pela grande obra da criação. Então a Igreja afirma que os humanos são responsáveis por cuidar da natureza. Isso vem do Gênesis, quando aquele Deus da criação os encarregou de cultivar e guardar. Este imperativo de cuidado também se estende ao ensino sobre o descanso do dia de sábado, que é para os seres humanos também preservarem a criação. Na verdade, do livro de Deuteronômio, relacionado com o livro de Êxodo, a Gênesis, o sábado tem um sentido de liberação, tem um sentido de dar trégua e descanso também. Qualquer sistema que seja oprimido e que viva em servidão. E eu estava dizendo que é uma grande honra para mim ser solicitada a dizer algumas palavras durante esta webinar. E porque estamos aqui para discutir a biodiversidade, e eu suspeito que a maioria das pessoas que estão ouvindo são seres humanos. Talvez haja alguns cães e gatos nas casas das pessoas, mas deixe-me trazer a voz da selva para começar. Isso é nos chimpanzés. Olá, esta sou eu, Jane. Na verdade, passei muitos anos estudando nossos parentes vivos mais próximos. Sabemos agora que compartilhamos 98,6% de nosso DNA com eles. E durante este tempo, eu aprendi muito. Nós temos este lindo planeta verde e azul, planeta Terra, criado por Deus. Como é possível que a criatura mais intelectual que já andou neste planeta esteja destruindo seu único lar? Martin, neste vídeo, vemos a questão da biodiversidade e a do sábado. E este era o propósito do Vaticano ao introduzir esta mudança tão grande. E sempre me intriga quando ouço essa história de que compartilhamos 96% de nossos genes com os chimpanzés, razão pela qual somos parentes, mas na mesma frase ela diz que Deus criou tudo. Bem, eu espero que ela saiba, como cientista que ela é, que compartilhamos 95% de genes com o rato. Portanto, qualquer um pode ser comparações bobas como esta. Só para você ter uma ideia de quão ridículo isso é. Temos mais de 76% de genes em comum com a banana. Será então que somos parentes de bananas porque temos 76% de genes em comum? Então, por quê? Por que eles fazem uso disso? Veja, o sistema genético é tal que há genes estruturais que contêm códigos para a formação de proteínas, enzimas, todas essas coisas. Agora, eles são os mesmos. O metabolismo que corre na produção de uma proteína dentro de uma banana é basicamente o metabolismo que ocorre para a produção de proteína em qualquer criatura. Então, utilizar esses exemplos a fim de provar o nosso parentesco com estes animais é totalmente contraproducente. Na verdade, os genes que deveríamos prestar atenção são os genes controladores. Eu os comparo a um piano. É como se houvesse um conjunto de teclas. Quantas músicas se pode tocar com elas? As teclas que se selecionam e a ordem que as selecionam determina a música. Portanto, as teclas entre as criaturas são parecidas, mas a maneira como são tocadas é completamente diferente. Não querem dizer que somos geneticamente relacionados. Deus estabeleceu a base para criar todo o resto que vive. Mas a questão da biodiversidade é muito importante. E, como eu disse, ela será a próxima mega crise, que ainda não está no radar. Então, vamos recapitular. Temos a pandemia,
então uma crise financeira, que talvez ocorra por uma crise cibernética, e então uma crise climática, que levará a uma crise de biodiversidade. E eles farão a ligação e dirão, esta é a causa. Que é linkada à criação. Sim. E a criação é ligada ao sábado. É a nossa direção. O cardeal Turks acabou de mencionar isso. Foi aí. o que Cardeal disse. Portanto, não é incrível que a Bíblia fale sobre a marca da besta? E vamos ser bem claros desde o início. Sim. Há hoje muitas vozes que querem definir o que é a marca da besta. E já respondemos essa questão muitas vezes no passado. A marca da besta é algo muito específico, uma vez que a besta é uma entidade político-religiosa, descrita dessa maneira em Apocalipse capítulo 13. Suas características são iguais às do chifre pequeno, descrito em Daniel capítulo 7. E as características listadas uma após a outra, como quando viria, como viria, quais reinos seriam derrotados para que surgissem, sua perseguição contra os santos, a mudança da lei de Deus que ela procuraria implementar, o seu reinado por um período específico, sua ferida mortal, ou seja, sua perda do poderio político, assim como sua recuperação desta ferida mortal, a implementação de sua mentalidade sobre o mundo. Todas essas características se encaixam em um poder e um poder apenas, o papado. Correto. Os reformadores entenderam isso. Eles afirmaram que o poder do chifre pequeno, descrito no livro de Daniel, é uma descrição do poder do papado, chamando este poder de anticristo. Todos os reformadores tinham a mesma opinião. A besta de Apocalipse, capítulo 13, é uma descrição do poder papal. E todos os reformadores concordaram com isso. Wesley escreveu muito sobre isso. Leiam a descrição feita por ele. Ele diz claramente que é o poder papal. E nós concordamos com todos esses pontos. Concordamos que é o poder papal. E este poder, que é o poder papal, possui uma marca. E somente este poder pode definir o que é a sua própria marca. E este poder já afirmou com todas as letras que a marca de seu poder eclesiástico e que a prova do fato de que realmente possui esse poder eclesiástico, que está acima da própria Bíblia, é o fato de haverem mudado a solenidade do sábado do 7º dia da semana para o primeiro dia, o domingo. E, segundo eles, isto é a prova de que seu poder é maior do que o da Bíblia. Quanta arrogância! É quase inacreditável. Isso é uma afronta a Deus, é um ataque à sua autoridade, pois foi o próprio Deus que disse, eu não mudo. O próprio Jesus disse, não pense que vim para abolir a lei. Portanto, aqui temos a definição do que é a marca da besta. No Conselho de Laodiceia, eles sedimentaram a sua ideologia. Acho que devíamos fazer um episódio sobre isso. Sedimentaram a sua ideologia e sua própria legislação. Ex cátedra, o que significa não pode ser mudado sem que isso afete a infalibilidade papal. Portanto, a marca da besta não é qualquer dia. A marca da besta é o dia definido por eles para a adoração do sol, o que contraria e proíbe a observância do sábado do 7º dia, chamado por eles de sábado judeu, ainda que sua origem seja no Éden. Portanto, a meta deles é a marca da besta. E a agenda da mudança climática dará a eles a ferramenta para implementar isso. Vamos ser claros aqui. Agora, já falamos sobre isso muitas vezes, mas apenas para refrescar a memória, vamos direto à fonte.
para que eles mesmos nos digam sua posição neste assunto e qual é a agenda deles. A razão, eu creio, pela qual é importante que nós façamos isso, é para mostrar, nós acabamos de mostrar que o papado é parte integrante de todo esse grande reset. Cada decisão tomada. E eles têm uma grande influência na maneira como isso se desenrolará. Sabe, Martin, eu gostaria, mesmo sobre o risco de ser chamado de conspirador, dizer que não é apenas uma influência. É um poder direcionador. É um poder direcionador que, através de seus cavaleiros de Malta e organizações jesuítas, estão envolvidos em cada nível, seja religioso, político ou financeiro. Não importa, são eles que controlam todas as pessoas de poder. Então vamos dar uma olhada no que a revista oficial dos jesuítas nos Estados Unidos tem a dizer sobre esta questão. O Papa Francisco acaba de lançar sua nova encíclica sobre meio ambiente, Laudato Si. Primeiro, a grande contribuição do Laudato Si é uma visão geral da crise ambiental do ponto de vista religioso. Até agora, o diálogo sobre o meio ambiente era estruturado principalmente com uma linguagem política, científica e econômica. Agora, a linguagem da fé entra decisivamente na discussão. Quarto, contra aqueles que argumentam que uma encíclica papal sobre o meio ambiente não tem autoridade real, o Papa Francisco afirma explicitamente que a Laudato Si foi agora adicionada ao corpo do ensino social da Igreja. Ela continua a reflexão sobre os problemas modernos que começaram com a encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum, sobre capital e trabalho em 1891. Quinto, as discussões sobre ecologia podem ser fundamentadas na Bíblia e na tradição da Igreja. No capítulo 2, o Papa Francisco apresenta o Evangelho da Criação, no qual ele conduz os leitores através do chamado para cuidar da criação, que se estende desde o livro de Gênesis, quando a humanidade foi chamada a cultivar e cuidar da terra. E, finalmente, esta encíclica dirige-se a todas as pessoas do planeta e apela a uma nova forma de ver as coisas. Enfrentamos uma crise urgente, quando a Terra começou cada vez mais a parecer, na linguagem viva do Papa Francisco, um imenso monte de sujeira. Ainda assim, o documento é otimista, lembrando-nos que, porque Deus está conosco, todos nós podemos nos esforçar para mudar o curso. Podemos caminhar para uma conversão ecológica, na qual podemos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Para usar uma linguagem religiosa, o que o Papa está pedindo é por conversão. Martin, isto naturalmente liga todo este cenário a um mundo religioso. Sim. O Papa está clamando por conversão. Mas este não seria um novo tipo de conversão? Correto. Conversão para o quê? Ao bem comum. Aham. Conversão para o bem comum e para a agenda climática. Sim. Mas para mim, a Bíblia, quando fala em conversão, ensina algo diferente. Totalmente. Não significa converter-se do pecado. Sim, uma volta na sua vida de E 180 qual é a graus. definição de pecado? Acabamos de ver isso. É. Não existe uma razão pela qual insistimos tanto aqui na definição do pecado. Eu acho muito importante sabermos o que é o pecado, porque este poder redefiniu o que é o pecado para harmonizá-lo com a sua agenda. Portanto, este é o verdadeiro X da questão. Eles estão impondo uma mentalidade que presta honra à primeira besta. E a primeira besta já deixou bastante claro que ela possui a autoridade para ditar essa moralidade. E a prova do fato de que eles realmente têm o poder de ditar o que é moral é o fato de terem autorizado a mudança do sábado para o domingo, que é a marca de seu poder eclesiástico. E ao reconhecer isso, estamos admitindo a autoridade deles. Sim. Agora, há anos atrás, eu palestrei sobre a Rerum Novarum.
o plano financeiro da Igreja Católica Romana. Nós falamos sobre isso em algum episódio anterior, quando falamos sobre aquele livro Megalomania Eclesiástica. Sim. E o que a Rerum Novarum realmente é? Ela é basicamente a agenda comunista, na forma do fascismo, que por sua vez é o modelo de Estado preferido pelo Vaticano. Ao irmos para a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, sobre o capital e o trabalho, é dito o seguinte: esta é, acima de todas as outras, a razão do descanso dominical. Um descanso sancionado pela grande lei de Deus da antiga aliança. Lembra-se de santificar o dia de sábado, ensinada ao mundo através do seu misterioso descanso após a criação do homem. Ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito. Aqui nós temos um grande engano que relaciona o descanso dominical ao dia do sábado. Mas é claro que não é. É uma lei que, de acordo com a Igreja Católica, baseia-se somente na autoridade da Igreja. Na verdade, a Igreja Católica Romana declara publicamente que podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e jamais encontraremos um verso sequer ordenando a guarda do domingo. Esta é uma lei baseada unicamente na autoridade de Roma. Sim. E é isso que essa coisa única que você mencionou várias e várias vezes é o que dá a eles Correto? a autoridade. Se você adere a essa coisa, você está reconhecendo que eles são a Correto? figura de autoridade. E quando a Reforma Protestante, no Concílio de Trento, confrontou diretamente o sistema católico, afirmando que a autoridade deve ser baseada nas Escrituras, sola Escritura, então o arcebispo de Hegel levantou-se naquele conselho e disse: vocês, protestantes, dizem acreditar somente nas Escrituras, então por que não seguem a Bíblia? Por que guardam o domingo, que é uma lei exclusiva da Igreja Católica, ignorando assim a autoridade da Bíblia de vocês? Vocês são apenas rebeldes. E vão ter que entrar na linha. Se a Reforma Protestante, naquele momento, houvesse aproveitado a oportunidade e dito: você está certo. Precisamos mesmo voltar à autoridade deste livro. E este livro ordena a guarda do sábado, do 7º dia. Ela é mesmo contrária à sua lei promulgada no Concílio de Laodiceia. A guarda do 1º dia da semana é baseada unicamente na sua tradição. Você diz que a Bíblia deve ser estudada e compreendida à luz da sua tradição. Deveriam ter dito que não, que a sua tradição deve se harmonizar com a Bíblia. É em vão que vocês adoram a Deus, porque estão ensinando como doutrina ensinamentos de homens. Aqui, eles deixam bastante claro que o descanso dominical é parte do seu plano para o trabalho e o capital. Sim. E isso começou com o Papa Léo. E como nós vimos no vídeo agora há pouco, o Laudato Si é baseado em muito do que foi dito. Os próprios jesuítas disseram que ela basicamente é uma releitura da Rerum Novarum, acrescentado das questões de capital e trabalho, ou seja, da economia, a questão da moralidade. Correto. E esta é a direção para a qual estamos indo. Vamos dar uma olhada na Laudato Si. Nós já vimos várias vezes aqui, mas só para nos certificar de que realmente é a mesma mensagem. Vou ler apenas a ênfase. Junto a estas mesmas linhas, o descanso do 7º dia não é apenas para os seres humanos, mas também para que o seu boi e jumento possam descansar.
A tradição bíblica mostra claramente que esta renovação abrange a recuperação e o respeito aos ritmos estabelecidos na natureza pela mão do Criador. Vemos isso, por exemplo, na lei do sábado. No 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Ele ordenou que Israel separasse o 7º dia, o dia de descanso, um sábado. E aí ele vai e estraga tudo. No domingo, a nossa participação na Eucaristia tem uma importância especial. Domingo, como sábado judeu, deve ser um dia para a restauração de nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos e uns com os outros. Domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, as primícias da humanidade ressuscitadas do Senhor, o penhor da transfiguração final de toda a realidade criada. Ela também proclama o descanso eterno do homem e Deus. Desta forma, a espiritualidade cristã incorpora o valor do relaxamento da festividade. Aqui, ele transfere a solenidade do sábado para o domingo. Sim, do 7º dia para o 1º dia. A lei do descanso semanal proíbe o descanso no 7º dia, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar e o filho do seu servo e do estrangeiro. O descanso abre os nossos olhos para uma imagem maior e nos dá sensibilidade renovada para o direito dos outros. Assim, o dia de descanso centrado na Eucaristia. Que dia é esse, Martin? O domingo. Sim. Joga luz a semana toda e nos motiva a uma maior preocupação com a natureza e ao pobre. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas enfim, ele relaciona a criação. Eles ligam o descanso à Eucaristia. Eles querem uma Eucaristia em comum. Querem uma Eucaristia comum com os protestantes. Sim, nem mesmo os protestantes. Eles querem com todas as nações. Nós mostramos um vídeo há bastante tempo com os hindus e todos eles indo na missa. Correto? Agora, a Eucaristia é um sacrifício perpétuo, com o mesmo peso da cruz. O que viola o princípio bíblico que diz que por um sacrifício ele nos tornou perfeitos para sempre. Sem falar que misturado a isso, temos a transubstanciação, que tornam os emblemas do corpo e sacrifício literal ocorrido na cruz. Eles dizem que o sacerdote tem o poder de criar Cristo nessa bolachinha. Uma vez que as missas são lidas em todo o mundo em diferentes fusos horários, não há um segundo em que não esteja ocorrendo uma missa, na qual Cristo é convertido em um corpo literal. Isto basicamente nega Cristo, tornando-o basicamente um cadáver, consumido a todo instante pela humanidade. Isto é uma afronta ao sacrifício único realizado por Ele, que nos redimiu para sempre. Este é o sistema do anticristo. É um sistema apóstata. É um sistema que toma poderes para si, que pertence somente a Deus. Eu não me surpreenderia se as leis que futuramente serão implementadas terão algo que ver com forçar ou coagir as pessoas numa Eucaristia ecumênica. Bem, isto já tem sido imposto no movimento ecumênico já por muitos anos. Portanto, temos o domingo e temos a negação, basicamente, do sacrifício único realizado por Cristo que nos tornou perfeitos. Martin, o papado está planejando encontros e reuniões com pessoas importantes. Por exemplo, no mundo médico, temos o Fauci nos Estados Unidos, e o que me fascina é o tipo de pessoas que são convidadas a participarem desses encontros. Temos estrelas do rock, com suas ideias muito questionáveis, que as espalham pelo mundo afora. Temos pessoas pró-aborto e anti-aborto. E já dissemos aqui, no episódio anterior, que o papado é especialista
em absorver qualquer ideologia, contanto que não seja baseada na Bíblia. Então, dissemos que ele absorve, ou pelo menos é capaz de absorver, aqueles que querem ser salvos pelas obras ou que querem ser salvos em seus pecados. É incrível como eles não falam dos pecados cometidos pelos indivíduos que eles convidam para suas atividades. Porém, eles tratam, sim, daqueles que querem se manter fiéis às Escrituras. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e então resumiremos tudo. O Conselho Pontifício para a Cultura do Vaticano e a Fundação Cuda estão organizando sua 5ª Conferência Internacional, do dia 6 a 8 de maio. O tema deste ano é explorar a mente, o corpo e a alma. Os palestrantes incluirão Anthony Fauci, Chelsea Clinton, Jane Goodall, Joe Perry e pesquisadores de universidades renomadas como Duke, MIT, Harvard e Notre Dame, entre outras. A conferência será concluída com uma mensagem do Papa Francisco. O evento geralmente é realizado no Vaticano. Em 2018, os participantes assistiram a uma audiência com o Papa Francisco. Este ano, o evento de 3 dias será online por causa da pandemia. Como nos anos anteriores, os principais médicos, cientistas, líderes religiosos, legisladores e filantropos discutirão os últimos avanços da medicina, prestação de cuidados de saúde e prevenção, e o impacto cultural dos avanços tecnológicos. Também discutirão como tornar o acesso à saúde de qualidade disponível e acessível. Antes de falarmos sobre isso, é interessante terem utilizado aquela imagem muito famosa, por sinal, em que Deus e a humanidade estão se tocando, mas utilizando luvas médicas. Veja, a mensagem de saúde deles é quase ligada à sua mensagem, pois é assim que cativamos as pessoas. Elas têm medo das doenças, e o grande salvador é o sistema que foi criado por eles. Por outro lado, Deus também deu uma mensagem de saúde a seu povo, e Ele prometeu que nenhuma das doenças que afligiram os egípcios atingirão vocês, se vocês seguirem a minha mensagem de saúde. Portanto, o Vaticano está planejando um encontro para o qual convidaram o Dr. Fauci, Chelsea Clinton, o presidente da Pfizer e até mesmo os oligarcas das Big Techs, explorando a mente, corpo e alma. Note como eles ligam a religião à saúde, como a inovação e novos sistemas de entrega melhoram a saúde humana. Os palestrantes incluem nomes diversos e prominentes, como os palestrantes da Pfizer e da Moderna, o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Francis Collins, o cabeça do Google Health, David Feinberg, o Dr. Fauci, e também participará da conferência o representante das Nações Unidas e conservacionista Jane Goodall, assim como o ativista New Age Deepak Chopra, o guitarrista de rock Joe Perry, o ancião mormon William Jackson, o presidente executivo da Comissão Britânica de Imãs, Sheikh Dr. Assim Yusuf, e a modelo Cindy Crawford. Bastante variado, não? É incrível. Então, isso somente deveria te mostrar que não é simplesmente vamos nos reunir. Isso não é um encontrinho amistoso, isso é uma agenda. E para todo aquele que nega que haja uma agenda, eu só posso dizer, por favor, acorde, tire a cabeça da terra e veja o que está acontecendo. Os tópicos da conferência variam desde nós somos o que comemos. O que é interessante é que existe uma contrafação até mesmo no nível da comida. Correto. Existe uma agenda New Age e existe uma agenda bíblica, que podem até parecer iguais. Mas sabe de uma coisa? Quando eu ainda era envolvido com o ocultismo, os grandes ocultistas adotavam uma dieta vegetariana. Eles criam que isso era essencial para a espiritualidade deles. E as pessoas que eram mergulhadas no ocultismo,
eram geralmente vegetarianas. O Adolf Hitler era mergulhado no cultismo e era vegetariano. Portanto, no movimento New Age e em todos esses outros movimentos também, busca-se a iluminação espiritual, uma mente clara, limpa. e é por isso que adotam essa dieta. Mas isso não quer dizer que o vegetarianismo seja errado, Não. pois Deus também quer que você tenha uma mente clara. É por isso que o vegetarianismo é recomendado. Agora, se você estiver imerso no New Age, aquilo que é essencialmente algo bom é usado para os motivos errados. Dessa forma, precisamos ser muito cuidadosos ao estudarmos esse assunto. E veja como também discutirão o melhoramento humano. Você acha que aquilo que Deus fez precisa ser melhorado? Bem, nós já mostramos anteriormente que tem muito... O Klaus Schwab também disse desse implante humano, transhumanismo. Discutirão como se viver saudável até os 20 anos e além. É interessante como muito das pessoas proeminentes hoje no mundo frequentemente atinge os 100 Até os anos, 100. e eles são a maioria vegetarianos. E alguns deles possuem conexões bastante interessantes com a maçonaria e a agenda ocultista. Mas vamos parar por aí. Cuidado médicos sustentáveis, proteção do nosso ambiente, práticas de saúde religiosas. Isso não parece uma contrafação? Com certeza. 100%. Existe a bíblica. E a contrafação. Pode até ser semelhantes. Parecem ser quase iguais. O diabo Sim. trabalha dessa maneira. É sempre... É como você disse, a diferença entre presunção e fé. É uma linha muito um híbrido. fina. Eu acho isso fascinante. E como definimos a alma? Revolucionando a terapia das células, assim como as soluções integrais para o Covid-19 e uma nova geração de vacinas. Quanto mais crises nós temos, quanto mais intervenções médicas nós temos, mais dependentes nos tornamos do sistema médico. Chegou a hora de praticarmos a mensagem de saúde dada por Deus. E a mensagem de Deus tem um componente especial, que é a oração. Precisamos estar em contato com Deus, para que o verdadeiro Deus possa trabalhar através do seu sistema e de sua obediência às leis da saúde, para assim realizar as mudanças, porque somente Deus tem vida em si mesmo. E Deus implantou os fatores da vida em seu organismo. E foi somente quando ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem foi que ele tornou-se uma alma vivente e não recebeu uma alma vivente. O Papa Francisco terminará o evento dando aos participantes uma audiência virtual privada. Normalmente, o palestrante que encerra um encontro é aquele que tem a palavra final, não é mesmo? Biden promete um enorme investimento durante o lançamento de um plano de infraestrutura climática de 2 trilhões de dólares. Martin, se você vai reconstruir tudo de novo, Reconstruir melhor? então é necessário remover o que havia antes a fim de reconstruir ainda melhor. O que existe um plano de infraestrutura. E é interessante que o Trump queria atualizar as instalações, porém eles queriam reconstruir, só que melhor, o que é muito caro. O presidente Joe Biden revela uma proposta de emprego de quase 2 trilhões de dólares focada na infraestrutura e na crise do clima durante o discurso em Pittsburgh, na quarta-feira, enfatizando o seu apoio aos sindicatos e a sua esperança de que esse investimento ajudaria a classe média. É um investimento único na América, diferente de tudo aquilo que temos visto ou feito desde que construímos o sistema interestadual de rodovias e a corrida espacial há décadas atrás. É o maior investimento em empregos americanos desde a Segunda Guerra.
Ele criará milhões de empregos, empregos que pagam bem, e impulsionará a economia e nos fará mais competitivos ao redor do mundo. Moverá nossa segurança nacional e nos colocará em posição de ganhar a competição global com a China nos próximos anos, disse Biden. Ele disse que vai crescer a economia. Mas provavelmente terá que haver um tipo de baixa nesse processo. A vice-presidente Harris liderará a força-tarefa do Biden para promover sindicatos e trabalho organizado. O presidente Joe Biden assinará uma ordem executiva na segunda-feira que criará uma força-tarefa para promover o trabalho organizado, disse a Casa Branca, em um momento em que apenas 6% do setor privado americano pertence aos sindicatos. O que eles querem fazer é sindicalizar o planeta. Correto. Agora, Martin, onde se originaram os sindicatos? No catolicismo romano. No Vaticano. E, na verdade, eu não coloquei esse artigo aqui, mas tem um artigo onde eles se gabam e dizem que os sindicatos ainda são católicos. Ligados à Igreja Católica. Você consegue ver como o dedo deles está em tudo? Quando saiu a Rerum Novarum sobre o capital e o trabalho, expressou-se a necessidade de se criar os sindicatos. E os sindicatos serão um dos meios pelos quais o tempo de angústia como nunca houve cometerão a terra, pois eles imporão a agenda moral de Roma. E o que nós vemos agora ligado à moralidade? A mudança climática. E o que o Laudato Si tem nele? O domingo. E na Rerum Novarum também tinha o domingo. Tudo está se unindo. O presidente e a vice-presidente acreditam que o declínio da adesão aos sindicatos está contribuindo para uma série de problemas econômicos e sociais em nosso país, disse a Casa Branca em uma publicação. Ao voltarmos à era de Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, o grande problema enfrentado por eles era o sindicalismo. Então passaram a pressionar os sindicatos a fim de se livrarem deles. Porém, isso é contrário à agenda do Papa. Portanto, temos o reverso acontecendo hoje. Sim, bem a tempo do grande reset. Bem na hora. E os sindicatos se certificarão que cada indivíduo se ajuste. Correto. Pois se você não fizer o que eles dizem, você pode literalmente acabar em pedaços. Correto. Não é mesmo? Vamos ler essas citações do Espírito de Profecia. Precisamos agora utilizar todas as capacidades confiadas a nós a fim de dar a última mensagem ao mundo. Deste trabalho, nós devemos preservar a nossa individualidade. Não devemos nos unir a sociedades secretas ou a sindicatos. Devemos permanecer livres em Deus, pedindo instruções a Cristo a cada passo. Todos os nossos movimentos devem ser feitos com a conscientização da importância do trabalho a ser realizado para o Senhor. Você consegue perceber que isso está em oposição direta ao que ocorre no mundo hoje? Será então que existe uma agenda? Com certeza. Me desculpe, mas se você não consegue perceber isso agora, então você tem que abrir seus olhos. Isso mesmo. Agências satânicas estão se tornando mais determinadas em sua rebelião contra Deus. Os sindicatos serão a causa da mais terrível violência que jamais se viu contra os seres humanos. Nós tivemos um vislumbre disso em nosso próprio país. As minhas costelas foram quebradas por membros de uma união trabalhista. Portanto, eu sei como é se tornar o alvo da fúria deles. Eu pude olhar em seus olhos e enxerguei lá dentro coisas que apavorariam qualquer ser humano. Isso se você não tiver Deus, pois Deus é mais poderoso do que todos esses poderes reunidos. Eu quero dizer claramente aqui que eu creio que os poderes do mal trabalham agora como nunca trabalharam na história da humanidade.
e que o poder papal é exatamente aquilo que a Bíblia diz dele. Ele é o poder que se arregimenta e une forças para lutar contra a majestade dos céus. E ao se unir a esse sistema, você sofrerá as mesmas punições que eles sofrerão. Saia dela, povo meu, para que não sofram as pragas Sim. que elas sofrerão. E esse não será o caminho Não. fácil. O caminho fácil será se adequar. Portanto, as igrejas se unirão. Elas se unirão a fim de propagar o Domingo do Clima. O clímax da campanha será um evento nacional para o Domingo do Clima, que ocorrerá em 5 de setembro de 2021. A fim de compartilhar os compromissos e orações para uma liderança ousada e corajosa na COP26. O Domingo do Clima tem sido organizado pelas Igrejas Unidas da Inglaterra e Irlanda, com o apoio das caridades, que incluem a Assistência Cristã, Tear Fund, a Rocha UK e a Operação Noé. Isso é fascinante. Existe uma agenda? Com Há um certeza. direcionamento? Não estamos tocando a mesma música? Nós também Também nunca não mudamos mudamos a nossa nossa. música. Porque eles não Não. mudaram a deles. Não podemos mudar a nossa música porque a nossa vem diretamente das Escrituras. Vamos ver como estão promovendo a agenda do domingo. Como cristãos, acreditamos que a terra é do Senhor e tudo o que há nela. Estamos confiantes de que Deus nos chama para fazer parte da restauração de toda a criação para a vida plena. É por isso que este ano, enquanto o Reino Unido se prepara para sediar a Cúpula das Nações Unidas sobre o clima COP26, as igrejas em todo o Reino Unido estão se preparando para entrar em ação através do Domingo do Clima. O Domingo do Clima é uma iniciativa da Rede de Questões Ambientais das Igrejas do Reino Unido. Estamos convocando as igrejas em todo o país a se envolverem em ações pela justiça climática. Então, o que isso envolve? Estamos convidando as igrejas para começar com oração e adoração. Nosso chamado para a ação climática começa com nossa fé. Organizem um culto climático e juntos, como família da igreja, comecem a explorar por que a ação pelo clima é parte do nosso discipulado. Também estamos convidando você a se comprometer com uma ação de longo prazo para a criação. Neste ano crucial para o nosso clima, nós, como igrejas, podemos fazer nossa parte na jornada de toda a nossa sociedade em direção a uma vida positiva para o clima. Avalie o próximo passo que sua igreja deve dar em conjunto. Finalmente, estamos convidando você para se manifestar. A igreja pode trazer uma voz distinta ao apelo por justiça climática, enraizada em nossa fé em um Deus justo e generoso. Junte-se a outros no apelo para que nossos líderes sejam corajosos na COP26 e tomem medidas ambiciosas para a criação. Este é um ano para a igreja viver nossa missão, amar ao próximo e buscar justiça para toda a criação. Como você vai se envolver? Não é interessante que eles querem que todas essas coisas sejam implementadas até o final de 2021? Correto? Eles focam nessa COP26, em direção à COP26. Os bispos da União Europeia conclamam as nações a protegerem o Domingo Livre de Trabalho. Esses títulos estão por todas as partes. Não, Isso é um nós já fato. mencionamos isso. Mas eu também acho interessante que este debate também está ocorrendo no meio político. Temos aqui uma discussão bem interessante, na qual Schumer pergunta por que não podemos fazer nada aos domingos? E uma outra pessoa responde. Ela responde errado, mas não deixa de ser interessante. Vamos ver. Este senador citou as tentativas do Partido Republicano de reverter a votação de domingo. Os republicanos aprovaram recentemente um projeto de lei para eliminar a votação antecipada no domingo. No domingo! Um dia em que muitos afro-americanos que vão à igreja participam de campanhas eleitorais conhecidas como almas às urnas. Que coincidência surpreendente! Proibir a votação em um dia em que as igrejas afro-americanas patrocinam esforços de sair para votar. Eu gostaria que um dos membros republicanos neste comitê desse uma justificativa de bom senso para essa restrição. Eu não posso falar pela Geórgia, mas posso falar pelo Mississippi sobre por que nunca
faríamos isso em um domingo ou realizaríamos uma eleição em um domingo. Sabe, essa é a nossa moeda. Essa é uma nota de $1. Aqui diz, os Estados Unidos da América, em Deus nós confiamos. Gravado em pedra, na Câmara do Senado dos Estados Unidos, está em Deus nós confiamos. Quando você conduziu o juramento de todas essas testemunhas, a última coisa que você disse a elas em suas instruções foi, Deus te ajude. E a palavra de Deus em Êxodo 20, verso 8, diz para lembrar do sábado e santificá-lo. Essa é a minha resposta ao senador Schumer. Bem, ela respondeu errado. Deveria ser o sábado ao invés de domingo. Mas é interessante como ela estava preparada para uma pergunta daquele tipo, pois ela tinha nota pronta, verso pronto, tinha tudo pronto. Às vezes eu me pergunto se isso tudo é encenado. É sempre interessante assistir essas coisas, É não é? interessante. Especialmente se você considerar todas as coisas que nós já fizemos aqui. E esses vídeos percorrem o mundo todo, então será que não é para implementar uma ideia? Tem muitas pessoas que acham da mesma maneira que ela mencionou. Exato. Então temos a tese, antitese, seria uma dialética hegeliana ou pura coincidência? Afinal, alguns acreditam que tudo no mundo é coincidência. Ok, vamos concluir. Porque, em verdade, eu digo a vocês que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. E em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Malaquias 3:6, pois eu sou o Senhor e não mudo. Martin, Deus alterou o sábado? Não, Ele alterou a lei? não, Ele mudou de ideia? não. Porque ele não pode mudar. Portanto, não é evidente que o papado está clamando autoridade acima de Deus ao mudar o dia? Com E certeza. ele declara isso publicamente. E ele repreende os protestantes Sim. através deste poder, abertamente. E envolvendo o mundo inteiro, o mundo financeiro, qualquer coisa, nós acabamos de mostrar. Tudo envolvido. Estamos sendo direcionados. E eu te pergunto, para onde vai esse COP26? E por que essa agenda é tão urgente? Seria porque o tempo é curto? E eles sabem? Vamos orar. Querido Pai, sempre dissemos que há uma agenda. E há uma agenda por trás da agenda. Então, os manipuladores estão todos entoando a mesma melodia. Estão usando as suas máquinas de propagandas a fim de criarem a mesma mentalidade em toda a humanidade. E qualquer um que ouse contrariá-los em suas leis é automaticamente visto como inimigo do bem comum. Querido Pai, ajuda-nos a ser indivíduos que fazem escolhas individuais, baseadas na Sua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.